5 de dezembro de 2008, que Jesus nos abençoe. Nosso estudo do Livro dos Espíritos, em especial para a nossa companheira Ana, né? É a questão 14, subtítulo é Panteísmo. Panteísmo quer dizer ideia de que Deus, nós somos subdivisão de Deus, tá? Viu? Ou que Deus está em tudo. Isso é pegar de leve aí, né? Então vamos lá. A pergunta de Kardec: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Quer dizer, uma tese quase que esdrúxula, né? Então vamos em parte na pergunta. Deus é um ser distinto? Sim, Deus é um ser distinto. Onde Deus, no nosso entendimento atual, ele seria uma espécie de propulsor da vida. Certo? Certo. Ideia inicial. Sem assinarmos embaixo, é claro que é um enigma para nós, né? Para todos nós é um enigma. Então Deus, no caso, seria uma espécie de propulsor da vida, onde nessa propulsão, não é, há um desencadeamento de clones. Uns são clones uns dos outros, ou seja, Deus criou a matriz e essa matriz ficou incumbida de gerar as filiais. No nosso caso aqui, por exemplo, da Terra, isso, obviamente, sem compromisso nenhum, porque nós não temos capacidade de afirmar uma coisa tão importante, tão bonita e tão séria. Nós não temos evolução para isso. Nós acreditamos que, no nosso caso, a nossa matriz chama-se Jesus. De acordo? E essa matriz, Jesus, é que foi a origem de toda a humanidade. Explica mais essa matriz de Jesus. Explica mais. Certo. Nós acreditamos o seguinte: dentro da doutrina espírita tem uma questão aqui, mais na frente, que diz uma coisa muito, para meu gosto, simplória, que Deus é incriado. Muito bem. Se Deus é incriado, ele veio de onde? E de quê? Tudo que é positivo é filho do negativo. O perfeito é consequência da imperfeição trabalhada. De acordo? Então o que acontece? Nós acreditamos. Ficou bom aí do jeito que você pediu? Não, quer saber a matriz de Jesus. Matriz. Ah, certo. Vejamos. Que o toque que você falou não foi sobre a matriz de Jesus. Isso. Nós temos Deus como um ser à parte, que não é no panteísmo. Deus é um ser à parte. Ou seja, esse ser à parte, ele não é eterno, mas é o construtor da eternidade. Então, na eternidade, habitamos todos nós, na eternidade. Agora, se Deus fosse eterno, como nós vemos na questão 13, se Deus fosse eterno, ele seria participante, morador da eternidade. E quem criou a eternidade? Ele está fora da eternidade. A meu ver, sim. Não, tem lógica. Tem um compromisso assinado embaixo. Porque tem coisa que eu digo assina embaixo. Quando eu digo assina embaixo, é que não tem outro caminho melhor. De acordo? Já explorei todos os ramais aí, não tem. Então, Deus é, no caso, zero. Por que Deus é zero? Zero para nós é nada. Mas o nada é que dá vida ao tudo. Então Deus é um nada com a numeração zero.
Por quê? Porque se fosse um, estaria dentro. Está dando aí? E o zero quer dizer O zero está do lado de fora. O zero está do lado de fora. Entendeu? A sutileza da coisa e a beleza da coisa. Agora, essa informação, Ana, eu vejo muita dificuldade para você levar os seus alunos. E essa infância não é tudo, Você tem né? que saber. Ela tem que saber. Você está entendendo, Ana? Eu tô. Porque você só pode dar água com açúcar se você for a agricultora que planta a cana, não é? E é dona da fonte que gera água. Entendeu bem? Você até agora não respondeu a Não, vai Matheus chegar Jesus. lá. Não, nós vamos chegar lá. É só para dar um fôlegozinho, para dar um Zero. pensa. Aliás, o zero nem é um livro, porque tudo começa de um. Não, tudo começa de um. Só que o 1 para existir começou do zero. O zero. E o zero até na matemática ele é neutro. O zero na matemática ele é neutro. Isso é muito interessante, né? Agora o zero é abstrato. Isso eu sei. Se o zero é abstrato, ele tem vida que não consta para mim essa vida, porque eu sou concreto. Ou melhor dizendo, eu estou concreto. Certo, não. De acordo? Isso aí tem lógica. Então nós dizemos que nós acreditamos que Jesus é a matriz. Por que Jesus é a matriz? Vamos ver. Porque o abstrato, ele não gera concreto direto dele, do abstrato. Agora, Jesus, que veio na condição de Filho de Deus, é uma matriz, onde nessa matriz, Jesus produz clones. Certo? Abre o leque. Se Jesus produz clones, e esses clones têm defeitos, quem sabe esse mesmo Jesus começou também com os mesmos defeitos. Porque eu só posso gerar o que é filho meu da minha evolução. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Agora, Deus gerou uma matriz, Jesus. Só que o que é que impede que Jesus, antes de seguir em linha reta a evolução dele, não desejou dar umas voltinhas? O que é que impede? Nada. Entendeu bem? Agora, eu creio paralelamente. Agora, é Jesus com relação à Terra, né? Porque os outros planetas conhecem outros Jesus. Eu acho que é Jesus com relação ao sistema solar. Que a Terra é muito pouco para dar vida a um espírito tão evoluído como Jesus. Então, eu acredito que Jesus é o governador do sistema solar. Certo? Agora, por que a Terra, nós identificamos Jesus como governador da Terra? Porque, pura e simplesmente, a Terra é o xodó de Jesus. Porque a nossa opção de vida, que gerou lei de causa e efeito, que gerou prova e expiação, é consequência do nosso fã-clube de Jesus. Viu? Lá atrás, com princípios inteligentes, e não como espíritos. Aí quando você fala princípio inteligente, é coabitando o corpo de Jesus. Você tem no seu corpo de carne princípios inteligentes no campo celular. Eu sei. Se você bebe, você tem princípios inteligentes que já participaram de copos de bêbados. Agora, se você nunca bebeu, no meio da viagem, 30, 40, 50 anos, resolve beber, o que acontece? Aqueles princípios inteligentes que não se habituaram à bebida, caem fora. E os bêbados disponíveis no espaço cósmico tomam o lugar deles para você ter um endosso para poder beber. Se você, 10, 20 anos depois, parar de beber, aqueles princípios inteligentes voltando e aqueles que ainda não se conscientizaram saindo.
Agora, o que tem de fazer com a matriz? Não é isso? Que nós temos o nome de Jesus. Veja bem, para Jesus ser a nossa matriz, só tem um jeito. Ele tem que ter vivido no negativo antes e depois escolhido o positivo. Ele deveria ter passado por bebidas, farra, cigarro. Eu passo na rua e fico bobo de ver a gana de sujeito acende um cigarro. Não é? Quer dizer, o campo celular que compõe o meu corpo de carne, que é concreto, onde no concreto eu habito, esse concreto ele é construível e modificável à medida que eu desejar. Tanto que o corpo de carne se adapta. Quem mora lá na Noruega, o corpo de carne é de um jeito. Quem mora lá no deserto do Oriente, o corpo de carne é de outro jeito. Certo? Certos órgãos internos do corpo de quem mora lá no deserto tem que ter uma infraestrutura além disso para suportar 50 graus acima, 50 graus positivos. E quem mora lá na Noruega tem que ter uma composição biológica que suporte 50 graus negativos, entendeu? O corpo de carne se modifica de acordo com o lugar, o ambiente que ele está. O corpo de carne se auto-reconstrói. Agora, ele se auto-reconstrói por quê? Porque quem está lá no deserto tem princípios inteligentes no seu corpo adequados ao deserto. Quem está lá na Noruega tem princípios inteligentes que os princípios inteligentes ficariam sem lugar de viver se fossem levados para o deserto. Ou seja, quem está na Noruega tem determinados princípios inteligentes no seu corpo. Se a pessoa muda da Noruega para o deserto, com um mês ou um ano no máximo, substitui todos os princípios inteligentes do campo celular. Ou seja, meu corpo de carne, ele é flexível, ele é maleável. E para nós ele é rígido, ele é sem mutação, sem transformação. E não existe isso. Oi? Como que acontece essa aproximação para uma mudança de princípio inteligente? Bom, por atração. Quando você está calma, você fica mais leve, você fica mais tranquilo, você fica mais aquiescente, você fica mais tolerante. São uns princípios inteligentes líderes. Não precisa trocar o campo celular todo, porque não está tempo. Então, os princípios inteligentes, quando você está calmo, são uns. Quando você está nervosa, brava, brigando, são outros. E que outros são esses? Você está brigando, o reino animal prepondera no seu cérebro. E se você se espiritualiza, o reino espiritual prepondera no seu cérebro. Nós somos um corpo de carne fixo, estático, só com intermitências. Onde nessas intermitências, se eu, por exemplo, eu estou calmo, tranquilo, como pouco, meu organismo funciona maravilhosamente bem. Agora, se eu me agito, eu passo até a comer muito. É assim ou não? O que quer dizer isso? Quer dizer um ponto-chave. Do lado de fora do meu corpo de carne, existe um calendário cronológico no tempo. Agora, o meu perispírito tem o seu próprio calendário, viu? Viu aí? Ou seja, não tem pessoas que de repente, como já levam 20 anos ou 30 anos certinho, de repente levanta.
De repente muda tudo. De repente sai de órbita, muda completamente o seu modo de ser, de pensar, de falar e de viver. Por quê? Porque o calendário do perispírito acusou alguma coisa atinente à vida anterior, onde na vida anterior o calendário do meu perispírito era daquele calendário. Hoje, num corpo de carne, com 20 ou 30 anos, no corpo de carne, o calendário do perispírito pode ser 10 mil anos, 20 mil anos, 100 mil anos. Está dando aí? Quer dizer, o calendário do perispírito... Esse é o problema dessas pessoas que são bipolar, não é? Bipolar? É. Mudam, assim, na hora que está alegre, aí muda de repente, fica... Transtorno bipolar. Ah, transtorno bipolar, é. É a mesma coisa que foi falada aqui agora. Porque veja bem, como é que eu vou me expressar? Eu estou calmo, eu estou bem. Mas se eu olho para a sua cara e me lembro de alguma coisa que me aborreceu em alguma época dessa encarnação ou de outras encarnações, toco o sino lá do cérebro perispiritual, volto o filme e aí eu penso assim, nossa, estava tão bem, agora desandou tudo. É porque eu preciso, nessa encarnação, comandar o meu perispírito. Porque nessa encarnação, o meu corpo de carne é de fato o Senhor Todo-Poderoso do meu perispírito, porque no corpo de carne eu estou nele, não porque eu encarnei ou reencarnei. Eu estou no corpo de carne, numa vida chamada presente, onde nesse presente eu tenho a oportunidade de refazer, reconsiderar, reajustar-me mentalmente. Eu vim através de meus pais, mas eu não tenho nada a ver com os meus pais. Absolutamente nada. É por isso. Quer falar? Não. É por isso que Jesus nos dá uma informação fantástica. Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. O que ele quer dizer com isso textualmente? Se eu estivesse junto da pessoa certa, eu pararia a minha evolução, viu? Porque eu ainda não sei comandar a minha evolução. A minha evolução hoje está na dependência do ambiente. Então o ambiente é que está me comandando. Uma pessoa, por exemplo, no ambiente, ela está rica. A gente pensa assim, pessoa devassa, pessoa sem moral e rica. É porque essa pessoa já está no ponto de ser rica nessa encarnação, ser pobre na próxima e esperar na terceira encarnação. Aí é que ela vai acordar, percebeu? Entendeu bem? O que ele quer dizer? Isso tudo é a matriz, tá? Tá? Agora, por que isso tudo é a matriz? Porque a matriz é que nos dá as informações daquilo que a gente pode fazer e não daquilo que a gente quer fazer. O que é que eu posso fazer? O que eu fiz de mim mesmo até hoje. O que é que eu posso fazer? O que é que eu quero fazer? De fato, nada, porque eu não posso fazer o desconhecido. Eu tenho que fazer o que eu conheço. O que eu conheço é reencarnação num sistema de provas e expiações. De acordo? Deu aí? Então, Jesus, matriz, eu acho que para essa matriz
produzir clones, que nós chamamos de filhos de Deus, que é a mesma coisa, produzir clones. Essa matriz chamada Jesus tem que ter tido na matriz Jesus todos os percalços dos erros e dos acertos, onde Jesus optou para o acerto. Na época de Jesus veio junto um tal de Lúcifer. Lúcifer optou para o erro e Jesus optou para o acerto. É por isso que eu acho que Lúcifer tem a mesma evolução que Jesus. Só que Jesus é força centrípeta, acolhe para mostrar o que é a vida. E Lúcifer, que repele para que cada um repelido busque se safar da melhor forma possível. Deu ou tem alguma dúvida aí? Mas quando você fala de Lúcifer, não personificando, né? Porque você falou para nós que Lúcifer é uma ideia. Assim como Jesus é uma ideia, como é que eu posso personificar Jesus? Me explica com calma. Mas quando para mim, você personifica Jesus quando você fala da questão do princípio inteligente viajando no corpo dele, que representa a humanidade, aí eu personifico Jesus. Acontece que Jesus está personificado do lado de fora do sistema planetário. Jesus é uma ideia externa, enquanto que Lúcifer é uma ideia interna. E o preço que nós três aqui estamos pagando para nos sairmos dessa, para mudar isso, é altíssimo o preço. Porque nós estamos lutando contra o sistema luciferiano, entendeu? Que se concretizou no chamado caminho. Miranda, essa ideia externa é uma ideia assim, cósmica? Olha, ideia externa. Eu sei que estou errado, mas eu quero continuar errando. Isso aqui é ideia externa. Viu? Ideia interna. Ideia interna, eu sei que eu estou errado, mas eu quero continuar errando. Isso aqui é ideia interna. Eu. Ideia interna. Sei. Externo. Eu. Sei. Eu. Sei. Tudo bem? Porque eu não digo eu sei para dentro. Eu sei para fora. Por que eu sei para fora? Porque eu sou um excluído da matriz. Entendeu? Bem, então, pelo que você fala aí, a vinda de Jesus na matéria, no corpo de carne, não representou nada. Representou tudo, meu caro. Porque ele precisava ser crucificado. Porque tendo sido crucificado, as criaturas, muitos chamados povo escolhido, as criaturas escolhidas receberam princípios inteligentes do cérebro de Jesus. Esses princípios inteligentes representam o comando embrionário, obviamente na fase embrionária, da construção do corpo de Jesus. Entendeu? Agora, o resto da humanidade recebeu os demais princípios inteligentes na proporcionalidade de acordo com a evolução. Então nós temos no nosso corpo... Quer dizer, então não sobrou só porcaria. Veja bem, nós temos no nosso corpo 100 pares de células embrionárias, onde esses 100 pares de células embrionárias são a matriz clonada do cérebro de Jesus antes dele ser Jesus. Enquanto que no nosso caso, nós temos 100 pares de células clonadas, que são a matriz nossa daquilo que nós fizemos da nossa vida anterior, trazendo para cá. Então eu não sou o que sou, eu sou o que eu era, desceu.
Enquanto que Jesus declarou claro, textual, eu sou o que sou. Entendeu? Eu sou. Parece que está. João capítulo 10. Parece que está. Eu não sou. Eu sou também. Por isso que fala, eu estou, eu não sou. Isso, eu estou. Porque eu ser tá? Eu esqueci. Você escuta isso com calma, que é muito difícil, porque a questão 14 é difícil. Nós estamos aqui apenas em Deus é um ser distinto, nós não saímos daí não. Entendeu bem? Na pergunta. Não, exatamente, nós temos aqui pormenores aqui. Eu não tenho pressa. Você tem pressa? Não. Eu não tenho pressa, não. Porque essas primeiras questões são vitais. Até a questão 100 são vitais essas questões. Depois. Tá? Entendeu como é que é? Mas até a questão 100 são fantásticas as questões. Sacou? Vamos dar continuidade? Tem dúvida sobre isso? Entendeu? Por que Jesus é a matriz? Porque é número 1. Agora, por que Jesus é a matriz número 1 e não Deus? Não é mesmo? É porque só o concreto gera concreto. O abstrato Deus não gera concreto. O abstrato Deus gerou uma matriz chamada o Cristo, que não é Jesus, Deus. Clareia mais isso aí. Jesus, o Cristo, que é o contrário de Lúcifer ou Caim. Não, você fez uma sopinha aí. Mas é bonito isso, garoto. Isso é muito bonito. Mas só que tem que ser destrinchado isso aí. Mas é só você ter paciência. Eu estou dando um tempo, um fôlego para você assentar a poeira, acalmar no cérebro a informação. Se você quiser, você repete mentalmente. Entendeu bem? Jesus, o Cristo. Ideia positiva. Lúcifer, o Caim. Ideia negativa. Ideia positiva. Eu quero subir. Ideia negativa. Eu quero descer. Você já ouviu falar na chamada escala do pH? Que vai de 0 a 14? Já. De 0 a 7 é ácido. De 8 a 14 é alcalino. A neutralidade está entre o 7 e o 8. Nem ácido, nem alcalino. Alcalino, positivo para alimentar. Ácido, negativo para consumir, que ela está com problema nos ossos, cadê que falta acidez. Falta cálcio. É química, Falta cálcio nela. Entendeu bem? E o cálcio é a base. Agora, hoje você ingere cálcio. Só que a construção fez com que nessas partes da cartilagem ficasse uma parte isolada e anêmica, onde hoje você ingere cálcio, mas os princípios inteligentes que tomam conta das junções não aprenderam a assimilar o cálcio, a se alimentar dele e fortalecer a cartilagem. Desceu. Entendeu bem? É por isso que a medicina do futuro vai ser tratar do perispírito e não do corpo de carne. Entendeu? Tá bom, gente. Não. Se nós quisermos... Se nós quisermos, não está longe não. Eu quero, na terceira encarnação, me safar dessa. Eu estou cansado, não aguento mais sofrer, não. É duro, né? E pior ainda quando a gente começa a saber das coisas. Pior que fica ignorar. Na hora que você ignorar, se você quiser parar no seu tempo. Entendeu? Você vai parar no seu tempo.
Você está com seu marido hoje. Na próxima encarnação, você está parado no tempo, seu marido seguiu viagem. Você vai conseguir um marido parecido com ele, só que é interior. Você parado no tempo, você viu informações e não quis levá-las para dentro de você. Então você já vai entrar numa próxima encarnação, com essas informações que você viu, estão do lado de fora de você. Aí você vai sofrer muito mais do seu. Está dando? Eu não estou entendendo, gente. É difícil. Difícil e bonito. Não é? Pô, uma dúvida. Não, até aí não. Quando tiver, a gente vê. Depois se lembrar de alguma coisa, viu? Então, pergunta. Questão 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns? Então, vamos lá, alguns, né? Nós temos na nossa humanidade, hoje no máximo meia dúzia de estados ou gêneros. No máximo. Não é? Então, esses alguns aqui correspondem a meia dúzia ou um pouquinho mais. De acordo? Então, o que acontece? Por que um sábio ou um gênio traz uma ideia diferenciada da média, do comum, do quantitativo? Deixa eu tirar daqui, senão você vai, né? Barrar aí. Aí vai fazer aquele desastre. Então, o que acontece? Por que essa meia dúzia ela é considerada alguns gênios? Porque essa meia dúzia, se não entendeu, você questiona, tá? Essa meia dúzia, ela opina exatamente o contrário da maioria. Por quê? Porque a maioria se cabrestou na repetição. E eles querem viajar na inovação. Isso aqui, esse alguns aqui eram mirando do passado. Mirando do passado, pode. Tem coragem de falar. Pode. Não interessa se não é que já a gente sabe que não está aqui para acertar, é para aprender. Eles pensavam, achavam que era, não andava a ver. Agora eles sabem que assinar ali embaixo, né? Então o que acontece? Nós só conseguiremos, de fato, acrescentar informações em nós se nós quisermos, com boa vontade, escutar outras teses. A humanidade hoje, por que só tem meia dúzia de sábios? Porque a humanidade prefere esperar o que os sábios descobrem ou inventam, passar a produzir em quantidade o que eles inventaram, para a massa humana continuar na dependência dos sábios. Enquanto que o certo para a evolução não é nós dependermos dos sábios, é nós fazer as nossas descobertas, né? Ficarmos junto deles. Ou seja ainda, um aluno na escola frequenta a escola para passar e tirar o diploma. Erro total. Certo? É frequentar a escola para estudar, saber tanto quanto ou mais do que o professor, para poder ser digno do diploma que recebeu. Senão, o aluno frequentando a escola viu a informação, mas não levou para dentro. Tocar sobre alguma, é difícil, mas é bonito. Então, não é fácil, não é. De vez em quando é uma pressão que eu tenho, sabe? Não sei se o que vem, não, tá? Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Quer dizer... Você vê? Você vê que você seja criança. Então, veja bem, olha a resposta. Se fosse assim, Deus não existiria. Por que Deus não existiria? Porque todas as forças do universo seriam a fábrica de Deus e não Deus que construiu a fábrica desse. É difícil?
Você está cansadinho hoje. Você está meio para pesado. baixo. Você está meio para baixo. Está pesado também. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Está certo? Tá? Certíssimo. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Então, efeito e causa. Vamos lá. Né? Efeito, mas senão aqui está sendo. Mas se ele é feito. Aqui está sendo considerado causa. Não é isso? Não, Deus é causa. Se fosse assim, Veja a questão. Deus não existiria. Veja a questão. Eu estou dando a resposta. Não, você tem lá na frente, velho. Já. Nós estamos empacados cá atrás. Veja a Deus questão. não existir, sim. Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Então aqui ele está fazendo parte de um todo. Uai, se ele é parte, se ele é resultante dessas forças reunidas, então quem que fez essas forças que é Deus. Então Deus não pode ser efeito. Nós estamos parados no efeito e na causa, né? Tranquilo. Né? E você está viajando lá na frente. É de leve. E a causa? Pergunta número questão 1 fala causa primária. Causa primária. Ou seja, causa primária é a mesma coisa que causa primeira. Ou seja, nós somos... Quem brigou comigo? Uma pessoa falou comigo que Deus era efeito, não era causa. Não, Deus não é feito, não. Se ele fosse efeito, estaria acima dele uma causa. O efeito é concreto. O efeito é materialização. Enquanto que a causa é o abstrato. Certo? O meu espírito é abstrato. O meu corpo é concreto. Meu corpo é concreto porque foi fabricado durante 9 meses. De acordo? Certo. Então, voltando lá, não é? Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa, ou seja, ele não pode ser ao mesmo tempo efeito e causa, não é? Agora, o meu espírito é causa para mim, mas é efeito para Deus. Deu. O meu espírito é causa para mim, mas é efeito para Deus. Por quê? Porque eu vim depois de Deus. Se eu vim depois de Deus, eu sou um efeito materializado de uma causa Deus. Agora, eu sou um efeito para Deus. Só que eu vou criar, eu vou construir para mim uma causa, que é o meu espírito autossuficiente. Ou seja, Deus me gera dele para mim. E eu tomo posse de mim para mim mesmo, como causa, quando eu for pleno, como Deus é pleno. Um dia você será causa. Um dia eu vou ser causa. Só que Deus criou ou gerou um efeito. Esse efeito vai se transformar em causa de si mesmo. Então Deus não me fez um espírito. Deus me fez um projeto de espírito. Entendeu? A partir do princípio inteligente. Entendeu? Chiqueira. Tá, você entendendo? É direitinho? Pô, tá difícil. Né? Não, tá. É difícil, eu tenho todo caminho. Não tá claro. Viu? Você tem paciência que eu tô vendo que você está cansado. O dia foi agitado lá hoje, né? Muito. Tu acha, né? Não, acho que você ficou olhando demais pra chefe. Conta, acontece. Não, tem nada não. Seguindo. Deus existe. Agora ele foi taxativo. Só tirou o corpo fora, tá? Deus existe. Disso não podeis duvidar. E é o essencial. Crede-me, não vais além. O nosso estudo aqui é para ir além. Ir além, né? Há 150 anos atrás. Aquele foi curto e grosso. Curto e grosso, né?
credo, não vades além. Ou seja, nós só conseguiremos descobrir quem somos quando descobrirmos o autor de nós. De acordo? Então, quando nós nos realizarmos como espíritos, nós conheceremos o Pai. Jesus, num versículo, ele fala assim: vocês não conhecem o Pai, eu conheço. Conversa dele com os fariseus, acho que é capítulo 8 de João, não tenho certeza não. Tá? Né? Vocês, porque um fariseu falou, nosso pai é Abraão. Lembra-se disso? Lembro. Nosso pai é Abraão. Não é? Aí Jesus disse, vocês não conhecem o pai, eu o conheço. Não é? Então, por que Abraão é o pai dos fariseus, dos judeus? É porque Abraão é que foi a matriz depois de Jesus. Então veio primeiro Abraão, na época de Adão, veio primeiro Abraão. Para depois, quando nós tivéssemos evolução, viria Jesus para substituir Abraão, entendeu? Agora, quando terminarão essas substituições? Aí eu não vou além, não. Entendeu? Aí fica mais. E aqui ele fala várias coisas aqui para não perder tempo, nesse labirinto aqui, buscar. Mas também isso tudo a gente vai saber se um dia é a questão homem que fala. Né? Mistério da divindade, como vai ser dado conhecido. Que é a mesma coisa mesmo. É a mesma coisa. Essas engraçadas, essas perguntas, elas são assim, parece que tem sequência. De uma coisa, uma pergunta tem a ver com a outra, com outra. Vê? A 12, igual essa aqui, 13, não, essa aqui eu passei. As 12 são complemento da 6. Essa resposta aqui está mais ou menos ligada na 11. Vamos lá, né? Não vos percais num labirinto de onde não lograria sair. Há 150 anos atrás estava certo, mas hoje a física quântica deu uma deslanchada fantástica para nós. Certo? Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos. Isso é para os cientistas materialistas, né? Pois que acreditaria saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai conseguintemente de lado esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Ou seja, tem coisas que eu me perco num labirinto de curiosidade e me esqueço de mim mesmo, não é? Querendo saber essas coisas, você não conhece nem a gente mesmo, né? Isso aí é um prato cheio para você dar aula lá, tá? Não é? Entendeu? Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertar delas, o que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Viu? Isso aí, quando ele fala impenetrável, foi há 150 anos atrás. Hoje é penetrável. Hoje é para quem estuda. Para quem frequenta a escola só para tirar diploma, não. Está há 150 anos atrasado. Viu? Por isso é que doutrina espírita sem estudo é perca de tempo. Tá? E tem ingênua doutrina espírita que fala que o importante é a caridade. Eu digo, isso é uma burrice. Porque enquanto eu cuido do faminto, eu me candidato a ser um faminto amanhã. Viu? Faminto de saber, faminto de querer. Porque o sofrimento apertando, automaticamente eu vou desejar o que eu não sou, não tenho. Tá bom? Então é preciso buscar antes de precisar desejar. Porque buscando não vai precisar desejar. Virá as mãos que sabe. Certo?
A única coisa que a gente leva na vida ou da vida é o saber. É a única coisa. Nada mais. A única coisa que é da gente mesmo, né? Bondade não leva, não é? Ser altruísta não leva, ser caridoso não leva, lugar nenhum. Vai me reter junto dos espertos, viu? Viu? É o conhecimento mesmo, a vida é muito lógico, porque é só o conhecimento que você leva. Até porque essas outras coisas que é virtude, isso sempre você vai ter que deparar com ela em todas as encarnações. Você está sempre sendo testado através disso. Com certeza, com certeza. Isso aí não para, não é? Então você não leva, porque isso essas coisas através não joga nada aqui, da ação. Não joga nada aqui não, que é aludido, tá? Viu, filho? Não joga nada aqui não, porque não quer aludido, tá? Viu? Valeu, hein? Então tá bom. Obrigado, viu? Isso é interessante. Você falou desse papo aí que o que vale, o que pesa na balança é o conhecimento. Ah, sei. Quer dizer que todo... Nada mais. Não, nada mais. O que é a moleque aí? Não, a moleque, eu achei interessante. Eu sei que isso é interessante. Veja bem. Eu não existo. Eu não fui criado pelo chamado Deus para praticar a bondade. Porque eu sou habitante, participo de uma sociedade, onde nessa sociedade, se eu for bom, eu vou acomodar os chamados espertos da vida. E os espertos da vida precisam ser anuláveis por eles mesmos. Porque o melhor marido do mundo vai atrair as mulheres espertas para junto dele. A melhor mulher do mundo vai atrair os maridões espertos. Porque eu não quero crescer. Eu quero estacionar no prazer da vida. Não é isso que acontece? Ou não? Sim, mas aí você me faz eu viajar mais ainda. Não, aí você me fez viajar o seguinte, como seria o mundo ditoso? Aí você fez eu viajar no mundo ditoso. O mundo ditoso? No mundo ditoso, Wagner, eu não preciso ser bom. No mundo ditoso, Wagner, a bondade é coisa natural do todo. Aí você quer dizer que a bondade é predicado de Deus. Posso, não? Esse ser bom, se eu entendi bem, se eu entendi, me corrige. Porque quando você vai ser bom demais, você está pensando na bondade. Porque às vezes a gente tem uma filosofia diferente, errada. Estou corrigindo agora. Então, ser bom, aproxima da gente, vamos lá, que o Wagner é bom, vamos lá pedir, que ele dá, vamos lá falar com ele, que ele faz. Aí todo mundo vem para esse lugar. Na verdade, você está achando que está fazendo bem, e mesmo está criticando você mesmo, e outra eles também. Se é que sentido é assim? Porque você sendo bom, meu amigo, para que nos preocupar com a nossa provisão, com a nossa defesa? Você é bom. Vamos lá, vai agradar. Você protege, então o bom, ele é o protetor. Ele é o protetor e estragador. E também perde a devolução com isso, porque está atrasando os outros também. É isso mesmo. Porque que a gente tem que usar, não é o coração não, é o que Deus deu inteligente. Raciocínio. Então quer dizer que aí dá para entender que nós temos que agir na neutralidade. Neutralidade total. Neutralidade sempre assim, se alguém nos procurar, sempre direcionar o caminho. O caminho é esse. É o que Jesus falou, você vai
ensinar a pescar, você dá, ensina a pescar. Nem lá dar o peixe, não. Vocês dois não estão aqui? Não querem aprender? Com certeza. Eu fui buscar vocês lá fora? Não. Então. Entendeu? Quer dizer, eu estou dando a vocês o que vocês querem. Agora, não existe bondade aí. De minha parte, pode escrever que não existe bondade. Por quê? Porque eu ensinando vocês o que vocês não sabem, eu estou me lembrando de coisas que eu me esqueci. Por que eu me esqueci? Porque não usando o que já se sabe, entra no esquecimento, atrofia. Então vocês estão me ajudando. Então vocês estão ampliando o cabedal de conhecimento e eu estou reagindo o que eu perdi através de vocês. Você está vendo uma ajuda que mais fica todo de um lado de lá e de cá, está todo mundo em vantagem. Então aí nós temos que analisar o seguinte, aí nós temos que ir mais fundo, eu gosto sempre de mais fundo. A gente tem que analisar a raiz de como surgiu essa raiz da bondade. Essa raiz da bondade. Será que surgiu dos princípios inteligentes que são bondosos? Essa raiz da bondade surgiu da esperteza do sistema da época, onde o sistema da época quedava as pessoas a se transformarem em fãs-clubes de uma determinada ideia, não em benefício do todo do fã-clube, mas do tomador de conta do fã-clube. Viu? Assim que surgiu. Um presidente da República, ele não quer gente que esteja gostando dele? Querendo gente que gosta dele, ele não faz coisas que ele sabe que está errado, mas vai, né? Vai ter um fã-clube dela. Isso. Um prefeito beneficia uma praça com uma praça Raul Soares, linda que está ficando, né? Mas ele ficaria os 4 anos dele consertando rede de esgoto, melhorando rede de esgoto, que vai ficar escondido? Não. Ele só conserta a rede de esgoto quando não tem jeito. Estourou, vai lá consertar. Entendeu o que eu quero dizer? Quer dizer, eu existo para aparecer, porque aparecendo vão gostar de mim. Gostando de mim, eu fico no carro, entendeu? É então que surge o bonzinho. É onde surge o bonzinho. O certo, meu caro. E no fundo o bonzinho é o esperto. É o esperto, isso. Agora, os espertos, bonzinhos... Mas podemos dizer que esse esperto, ele não tem conhecimento dessa... ele tem conhecimento dessa esperteza temporária, no atual, no presente. Mas no futuro ele não sabe o que está esperando. Porque se ele soubesse que é reencarnação, ele repensaria. Por isso é que o importante é saber e não viver, entendeu? Se eu me matar para aprender, eu ganhei muito mais do que se eu viver gordinho com saúde, entendeu? Aqui, mas a bondade, eu se diz que a bondade existe, assim, diferente, né? Bondade que a gente entende. Porque, vamos falar assim, um presidente ou um prefeito, que ele usa a inteligência dele para melhorar uma cidade, fazendo coisas boas, que vai beneficiar todo mundo. Isso é uma coisa boa. Que ele não está fazendo aquilo só para ele. É porque ele faz aqui porque ele é inteligente bastante para poder concretizar aquelas coisas, aqueles sonhos, que vai melhorar tudo, tipo assim, como o Juscelino. O sistema habitacional, existencial, social, melhorou ou piorou? Muito pior. Você ia em Santa Luzia, talvez em 20 minutos há 20 anos atrás. Hoje você gasta 40 minutos, né? Se tudo correr bem. Se não tiver um carne, nós não venimos. Agora é 1 hora e 10, agora é 1 hora e 10. Pois é. Onde é que está o erro aí? Porque
Quando trouxeram as fábricas de automóveis para o Brasil, Juscelino Kubitschek se preocupou em fabricar automóveis. O certo, cada automóvel fabricado deveria ampliar a rua para ele poder passar, ou não? Isso é certo. Concorda? Mas não pensar nisso. Pensar Pensou nos só... automóveis, não, gera emprego também. Mas não pensaram nas ruas, nas vias. Não planejaram. Não planejaram. Quando eu era menino, tinha água sobrando e canalização faltando. Hoje, tem canalização sobrando e vai faltar água, desceu. Por quê? Falta de estrutura existencial. Entendeu? Por que as grandes nações, as nações ricas, estão quebrando? Eles dizem que são os bancos que estão quebrando. Não. É o sistema que quebrou os bancos. Entendeu? É outra coisa. Como é que o sistema quebrou os bancos? O sistema quer arrecadar impostos para manter os espertos no bem bom. É o que eu citei aquele dia, um desembargador aposentado receber 40 mil reais por mês. E se assassinar um povo de onde ele vive, da morte de um povo. Um dia isso vai estourar em algum lugar. Agora ele não quer nem saber onde é que é. Esse é que é o erro. É onde qualquer coisa que eu vá fazer, eu sendo uma pessoa estudiosa, eu quero fazer uma coisa, ótimo. Aí eu me pergunto, é bom para mim? É útil para mim? Não vai prejudicar ninguém? Aí eu faço. Descer. Tanto que para comprar uma coisa, eu devo pensar 1000 vezes. Agora, para vendê-la, 10 vezes basta, viu? Deu, Se eu, assim, quando eu paro para pensar no mundo como está, é mesmo, não tem nada melhorando. Quanto mais progresso tem, quanto mais evolução, mais complicado vai ficando. E um mundo assim, desse jeito, como que pode falar que ele está passando para um mundo de regeneração? Eu não acredito então, que está passando porque piorou tudo. Então a gente faz a seguinte indagação. Para que serviu a vinda de Jesus? Se piorou? Ou não piorou? Nossa Senhora. Naquele tempo, o povo era escravo, mas os senhores espertos chuchavam comida nos escravos para ter força, saúde e trabalhar. Hoje, fazem. Obriga a trabalhar com o seu. Barriga vazia. Então o que acontece? Naquele tempo, eu era escravo declarado. Hoje eu sou escravo escondido. Porque está todo mundo querendo emprego público e não emprego de empresa privada. Essas empresas privadas é que sustentam a nação. Porque o sistema dá despesa, o sistema não dá lucro. Tá vendo? Mas o sistema mantém a disciplina da sociedade. Mantém a disciplina da sociedade para a sociedade ou para os disciplinadores? Para os disciplinadores. Aí, garoto. É bom conversar com Claro que isso é uma coisa que roda, mas só vai pro buraquinho lá pra dentro, só pra ele mesmo. Claro. É a força lá. A força deles os idiotas de fora ralando e julgando. E exatamente. Esse problema que deu lá no sul, especialmente em Santa Catarina. A Força Aérea Brasileira pediu um adicional de milhões de reais por causa das despesas da locomoção de todo o sistema para socorrer lá a população de Santa Catarina.
Agora, quando não tem essas necessidades, eles varam aí o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, queimando combustível. Agora, quando tem a necessidade, pede adicional. Me ajuda. E depois você trabalha Quer no voluntário. entender? Quem está de voluntário lá sou eu. Custoso. Porque. Nossa, Não, os bombós também estão lá, os bombós. É muito também, você sabe por quê? Porque se ninguém não, se ele falar o que eu penso. Eu penso é isso. Porque se ninguém fosse, o sistema é obrigado a pôr gente lá e pagar do bolso dele. Porque quem está trabalhando mais lá é voluntário mesmo, ó. Claro. Vocês já pensaram o problema que deu em Santa Catarina? Recolher esses milhões de desempregados aí, vão para lá, vocês vão trabalhar, vocês vão ajudar, vão fazer o bem, ainda vão ganhar dinheiro. Vocês já pensaram se o sistema fizesse isso? Vocês já pensaram se o sistema impedisse de nascer criança, porque tem criança demais aqui que vai virar adulto desempregado? Né? Ah, mas isso é um crime, então continua errando. Isso é um crime maior que esse. Já tem uma psicografia disso aí. Né? É muito difícil, sabe? Melhor. Não, é difícil. Mas não é se impossível envolver. Agora, se a pessoa quiser se envolver, não é que é o que eu estou fazendo. Eu posso calar a boca, para que eu vou abrir a boca? Mas quando a gente A fala. minha aposentadoria está dando. Quando você fala que você é doido, você está obsediado, você está Eu louco. não estou nem aí. Eu não estou nem aí, minha amiga. Estou nem aí. Agora, se eu estou obsediado, se eu estou louco, por que o mundo está pior? Cada vez pior. Tem que ver onde é que está a verdadeira loucura.